Olá, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor, que o Shalom do Eterno, que excede todo o entendimento, possa estar sobre a sua vida. É com muita alegria, muito prazer que nós viemos até você com mais um capítulo de Lendo e Entendendo a Bíblia. Nós estamos passando pelas Escrituras, analisando a vida dos descendentes de Abraão e trazendo lições para os nossos dias. Então, já gostaria de convidar você a compartilhar esta programação junto com os seus amigos, aí nos seus grupos de WhatsApp, na sua família. E se você ainda não é inscrito, já está passando por aí os nossos canais, todas as redes sociais em que nós temos, que você esteja se inscrevendo, compartilhando com seus amigos e também deixando o seu comentário, né? E como rege a lenda, se você clicar no sininho, o YouTube vai fazer questão de avisar você da nossa próxima programação. A programação de hoje é especial e ontem foi o meu aniversário e eu estou muito contente de estar preparando essa programação para você. Espero que Deus toque no seu coração. A semana passada, na nossa programação, nós falamos sobre José, o filho amado de Jacó, que ele tanto esperou o seu nascimento da esposa que ele tanto amava. Enquanto que as suas outras esposas lhe deram muitos filhos, Raquel demorou para dar José como um filho para Jacó. Mas quando ele nasce, ele é alguém especial. E muitas pessoas até dizem que Jacó o mimava demais. E a maneira como ele trata ele, a maneira como José fala de seus irmãos, contando os seus sonhos, aquilo que Deus tinha lhe mostrado, algumas pessoas vão dizer que José foi muito ingênuo e talvez até querendo provocar os seus irmãos. Mas como diz um certo comentarista, quando você lê a história e você vê a família de José, como falamos a semana passada, uma família difícil, aonde você vai reconhecer que ele tinha 10 irmãos somente por parte de pai. Esses irmãos tinham ciúme por causa da maneira que seu pai Jacó amava o seu filho José. E então, quando nós olhamos dentro desta perspectiva, nós vamos ver que talvez, se fosse nós, agiríamos diferente. Por quê? Olhando para a vida de José, na semana passada eu mencionei algo que talvez, não sei se você lembre, 2 dos irmãos de José acabaram assassinando todos os homens de uma vila em Siquém por causa de um estupro da sua irmã. E todos os outros irmãos de José ajudaram a saquear a cidade. Talvez José tinha que ter um pouco mais de cuidado quando ele falava dos seus sonhos. Mas o que nós precisamos entender é que o capítulo 37, quando está falando de tudo aquilo que Deus tinha feito na vida de José, ele não está querendo trazer ali os nossos sentimentos, o nosso entendimento, mas ele está tentando nos mostrar o quanto que Deus é fiel para as suas promessas que ele tinha feito a Abraão, quando ele disse que por meio dele ele abençoaria todas as nações da terra. Então, ele está mostrando os seus sonhos, as suas visões para José. E essas visões é para nos mostrar que Deus está no controle de todas as coisas. Quando as pessoas pensam que nada mais vai dar certo na vida e na família dos descendentes de Abraão, Deus escolhe um menino novo, com seus 17 anos, a Bíblia vai contar mais detalhes de sua vida e nós vamos reconhecer que nos 14 capítulos, como nós falamos a semana passada, que relata a vida de José, nós não vemos nenhum registro de pecado sobre a vida dele, de alguma falha. Seria isto uma razão do porquê os grandes historiadores acreditam que José é o maior tipo, a maior representação de Jesus no Antigo Testamento? É sobre isso que nós vamos falar com você. Então, aguarde aí, permaneça nessa programação, compartilhe ela, porque nós vamos estar falando hoje sobre a tipologia de José, um grande exemplo daquilo que viria a ser o Filho amado de Deus, enviado para tomar o nosso lugar e, por meio dele, alcançarmos a salvação de toda a nossa família. Bem, meus irmãos, como nós falamos, hoje a nossa temática vai ser José e Jesus. Nós vamos estar falando dessa tipologia, o tanto que José representou e representa o nosso Senhor Jesus Cristo, da maneira como Deus foi revelando através de sua vida muitas coisas e muitos detalhes que nos chamam a atenção.
Claro que nós precisamos reconhecer que, segundo Romanos capítulo 3, versículo 10, a Bíblia diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, mas o fato de não mencionar nenhuma falha, nenhum erro de José, já estava apontando para Jesus Cristo, que seria o Cordeiro sem mácula, sem mancha, que tomaria o nosso lugar. E ele, então, dentro de o que alguns historiadores dizem, mais de 100 diferentes maneiras, dentro da sua história, Deus foi trazendo luz, revelações, instruções que apontavam para a vida de Jesus. A tipologia, dentro da hermenêutica, é uma das maneiras que nós podemos ver algo que vai ser revelado apontando para algo muito maior, que ao vermos a verdadeira luz, nós vamos apreciar não aquilo que José representava, mas aquilo que realmente veio se tornar a revelação maior, que é a pessoa de Jesus Cristo, que é a chave hermenêutica de interpretação da Bíblia. E olha só, em primeiro lugar, nós vemos José como um filho amado. E nós vamos colocar aqui para você os dois textos que apontam de José e que apontam para Jesus. Nós sabemos lá no capítulo 37, vai dizer que Israel, Jacó, amava mais a José do que todos os seus filhos. E Jesus Cristo, quando ele é apresentado, batizado por João Batista, lá no Rio Jordão, a Bíblia diz que João viu uma pomba descendo sobre ele, um símbolo do Espírito, e uma voz do céu que dizia: "Este é o meu filho amado em quem me compraz." Além de os dois terem nascido já de uma maneira sobrenatural, como o anjo que apontou e apresentou para Maria que o menino seria alguém especial, alguém que o Espírito Santo viria sobre ele. Nós vamos ver que José já é o filho da velhice de Jacó, ele já tinha mais de 60 e poucos anos quando ele nasce, e a sua mãe era estéril, não podia ter filhos. Mas muito mais do que isso, por causa do amor, a Bíblia vai dizer que ele é rejeitado por seus irmãos. Olha só a comparação de textos que nós temos aqui entre José e Jesus. Aqui no capítulo 37 também, o versículo 4 diz: olha, os irmãos de José, por sua vez, odiavam ele, pois o pai deles amava mais do que todos os filhos. E João, capítulo 1, versículo 11, nos diz que Jesus Cristo veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Eles rejeitaram aquele que veio trazer a salvação a eles. E a gente vai ver que Deus tinha uma grande promessa na vida de José e tinha mostrado sonhos e revelações, mas até mesmo Jacó não entendeu. Sabe o que é interessante? Que a Bíblia vai dizer que os pais de José guardavam no coração as coisas que ele tinha da revelação e dos sonhos que Deus tinha dado para ele. Mas a Bíblia também registra no livro de Lucas, capítulo 2, que Maria guardava no seu coração tudo aquilo que o anjo tinha falado, que Deus tinha preparado para o menino. Por quê? Porque Deus tinha entregado mensagens, assim como Deus tinha falado por meio de Daniel, por meio de Isaías, das grandes profecias sobre o menino Jesus, o menino que nasceria, que seria especial, que teria algo sobre ele. Nós vamos ver que o Pai envia Jesus ao mundo para trazer de volta os seus filhos. Da mesma maneira, olha só essa comparação de texto. A Bíblia vai dizer que Jacó, além de amar José, ele envia Jacó para cuidar dos seus irmãos e trazer a ele uma mensagem. E quando ele chama José, José diz assim: "Eu estou pronto para ir, pai. Eu estou aqui. Pode me enviar." Mas olha só o próximo texto, que é o texto que vai falar de Jesus. A Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele disse: "Pai, eu lhes transmiti a mensagem que me deste. Eles aceitaram e sabem que eu vim de ti e creem que tu me enviaste. E assim como tu me enviaste," Jesus diz, "eu também os envio ao mundo." Foi o Pai que enviou o Filho. Assim como José, em obediência, foi até onde estavam os seus irmãos para trazer uma notícia. Sabe, a Bíblia diz no livro de Isaías, aquele texto que muitas vezes nós não compreendemos, que na eternidade,
Na conversa entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles olharam para o mundo todo pecaminoso e disseram: a quem enviaremos? A quem há de ir por nós? E o Cristo, Jesus, na eternidade, disse: eu estou pronto para ir. Você sabia que tanto Jesus como José tiveram um irmão com o mesmo nome? Sim, um dos irmãos mais velhos de José, o nome dele era Judá. Mais tarde, o nome Judá em hebraico, para a transliteração do grego, se tornou conhecido como Judas. Aquele escritor da carta aos Judas, que está em antes de Apocalipse, é o irmão de Jesus, o meio-irmão de Jesus. Mas além de eles terem um irmão com o mesmo nome, olha só que interessante essa próxima imagem que eu quero colocar para você. Os dois foram traídos ou vendidos por alguém pelo nome de Judá ou de Judas. Judá disse aos seus irmãos: o que nós ganharemos se matar o nosso irmão? Os outros irmãos de José estavam querendo matá-lo. Então Judá disse: vamos vendê-lo aos ismaelitas. E foi vendido por Judá. Da mesma maneira, a Bíblia diz que Judas perguntou aos líderes da sinagoga, os líderes judaicos: quanto vocês me pagarão se eu lhes entregar Jesus? Os dois foram traídos por um Judá ou por um Judas. São muitas as maneiras em que nós vamos vendo que eles foram entregues, que eles foram humilhados, que eles foram usados como um canal de bênção para a salvação de muitos. E também, assim como José saiu de uma posição em que ele era o filho amado, onde ele tinha a posição de uma capa de várias cores, ou como diz a tradição judaica, uma capa de mangas longas, aonde só quem usava é quem não colocava a mão na massa no trabalho, porque ele era um filho amado de Jacó. E ele não trabalhava como o resto de seus irmãos. A Bíblia diz que Jesus, Filipenses capítulo 2, versículo 7, não tendo por usurpação de ser igual a Deus, se humilhou, tomando a forma de servo, de escravo. E ao tomar essa forma, essa posição, a Bíblia diz que ele foi levado à cruz. E ao ser levado à cruz, esta cruz trouxe salvação para toda a humanidade. João, quero dizer, no livro de Mateus, quando o anjo está falando com Maria, diz: olha, este menino será o salvador do seu povo. José, vendido por seus irmãos, foi mandado como escravo para o Egito. Mas lá no Egito, a Bíblia vai dizer que Deus o exaltou de soberanamente, que colocou José numa posição de não só salvar a sua família, mas José foi a causa da salvação do mundo de sua época. Ele foi tirado da prisão, ele foi exaltado de uma maneira absoluta para salvar aqueles que morreriam pela fome que veio até a terra. Nós sabemos que Jesus Cristo era a única maneira de chegarmos a Deus. Nós estávamos distantes do Pai, não tínhamos como nos alimentar mais da árvore da vida, estávamos morrendo, mas Ele veio para trazer um alimento espiritual, para reanimar as nossas vidas. Sabe, são muitos os detalhes que nos chamam a atenção de como José e Jesus têm uma semelhança tremenda. Olha só, os dois foram vendidos por um valor de prata considerado o valor de um escravo. Olha, essa imagem eu tenho para você. É interessante, ela diz que eles foram vendidos, José foi vendido por 20 moedas de prata. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. Por que 20 moedas de prata e o outro 30? Porque na época de José, este era o valor de um escravo. Na época de Jesus, 30 moedas de prata era o valor de um escravo. Ambos tiveram suas vestes arrancadas, suas vestes rasgadas. A veste de Jesus, a veste de Jacó, que era especial de José, que recebia de Jacó, também foi arrancada. Os dois foram presos, foram amarrados. Jesus foi amarrado, levado à presença das autoridades judaicas e depois das autoridades romanas. Os dois foram condenados e colocados à prisão junto com dois malfeitores. Olha só que interessante. José, lá no cárcere, a Bíblia vai dizer que ele estava com dois dos servos de Faraó, o copeiro e o padeiro Mó. E Jesus também foi crucificado entre dois malfeitores. E sabe o que é mais interessante? O que é tão interessante que Deus estava apontando tanto para a vida de Jesus Cristo, que a Bíblia vai dizer que por causa de José, um destes dois que estavam presos com ele foi salvo e o outro morreu. E sabe o que é mais interessante? Que lá no livro do Gênesis vai dizer que
um desses dois que morreu numa cruz, morreu pendurado num madeiro. A Bíblia diz que Jesus estava no madeiro e junto com ele tinham mais 2 homens. E um deles, olhando para ele, disse: olha, nós estamos aqui justamente, mas esse está aqui injustamente, porque ele era fiel, ele é alguém que você pode reconhecer que é sem pecado. E aí ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A sua morte trouxe exaltação e Jesus Cristo foi levado a uma posição que a Bíblia diz que ele foi dado todo o poder no céu e na terra. E a Bíblia diz que diante do nome de Jesus todas as pessoas se dobrarão. O mesmo Deus fez com a vida de José. Olha só essa inserção que eu vou colocar para você, que interessante. No capítulo 41 de Gênesis, a Bíblia vai dizer que depois que José traz a interpretação dos sonhos de Faraó, Faraó o faz subir no segundo carro que tinha e clamavam diante dele. Iam pessoas na frente dele dizendo: ajoelhai, porque assim Faraó o pôs sobre toda a terra do Egito. E ninguém levantava a mão ou o pé sem a ordem de José. O texto de Filipenses, que é o texto que nos diz que Jesus se tornou um escravo, se esvaziou de si mesmo. A Bíblia diz que depois de sua morte, olha esse versículo que eu vou colocar para vocês, é Filipenses 2, 10 e 11. Deus deu a ele um novo nome, um nome a qual todo joelho se dobrará nos céus e na terra, debaixo da terra, toda língua há de declarar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando José é glorificado, ele também recebe um novo nome. Ele recebe não somente um novo nome, mas ele recebe um nome que tem um significado muito profundo. A Bíblia diz que Faraó diz: não chamarás mais José. Olha só o nome que Faraó mandou colocar para ele. Vai ser colocado aqui para você. Essa inserção diz assim, que o nome dele significavam salvadores. Faraó deu a José um nome egípcio, Zafenat-Paneia. Segundo alguns tradutores, quer dizer o sustentador da vida, ou um Deus que fala e os outros vivem. A Bíblia diz que o nome de Jesus seria um nome que traria salvação para todos os pecados do seu povo, ou o seu povo que vivia em pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas por meio do seu sacrifício, ele nos trouxe a vida. Só que nós precisamos entender que muitas vezes, quando nós focamos nos detalhes da árvore, nós podemos perder o olho de toda a floresta. Sabe, a vida de José, ela não foi em um perfeito alinhamento com a vida de Jesus, porque um tipo, ele aponta alguns detalhes da vida daquele que ele representa. Mas nós vamos ver na vida de José, conforme nós vimos a semana passada, que a sua família era uma família imperfeita, que não somente ele teve algumas dificuldades, mas toda a narrativa dos patriarcas, desde o começo do capítulo 12 de Gênesis, nós vamos ver que Abraão teve um relacionamento tenso com Sara, porque ela não poderia ter filho. Depois, Abraão e Ló e as suas famílias, os seus servos, vivem numa intriga. Sara tem um problema com Agar e com Ismael por causa da maneira como Ismael estava tratando Isaac. Os filhos de Isaac e de Rebeca, a Bíblia diz que eles brigavam entre si, Jacó e Esaú, ao ponto de Jacó precisar fugir, porque junto com sua mãe enganaram o seu pai. Mas quando ele chega na casa de Labão, o seu tio, a Bíblia vai dizer que ele também é enganado por ele. Quando ele quer se casar com a mulher que ele tanto amava, ele acaba se casando com a outra. Mas quando Deus manda Jacó, que José já tinha nascido, voltar para se reconciliar com Esaú, parece que as coisas estavam se alinhando, né? E aí eles fazem um reencontro, mas algo acontece. A Bíblia diz que depois que eles se reencontram, um segue num caminho para o Monte Seir, o outro segue para Sucote, e sabe o que é interessante? Pelo resto de sua vida, eles só vão ter mais um encontro, que está registrado lá no livro de Gênesis, somente quando o seu pai Isaac morre,
que a Bíblia vai dizer que os gêmeos são aqueles que vão enterrar o seu corpo junto com o túmulo aonde estavam os ossos de Abraão. Sim, era uma família problemática, mas Deus estava demonstrando que por meio de José, todos os seus 70 descendentes que estavam morrendo com fome lá nas terras onde eles moravam, eles poderiam vir até José e ali eles encontrariam salvação. Por quê? Porque Deus usaria José como uma sequência da semente da mulher, para que através dos descendentes de Abraão, como disse Deus lá no capítulo 17, 18, quando fala com Abraão, por meio da sua família, todos os descendentes da terra serão preservados. Mas aí, eles são preservados, são levados lá para o Egito e muitas coisas que acontecem neste momento em que os irmãos estão sendo apresentados, a maneira como José se revela a ele, é mais ou menos como Jesus tentando se revelar por meio de todos os sinais que ele faz. Ele estava tentando trazer para eles o entendimento de que ele era o filho amado. Mas a história vai dizer que depois que Jacó morre, os irmãos de José, eles vêm se apresentar com ele, como ele disse, olha, nosso pai morreu e talvez agora ele vai querer nos executar por tudo que nós fizemos a ele. Mas José, como um grande tipo de Jesus Cristo, ele demonstra o seu perdão, ele demonstra a eles a sua graça. Olha esse texto que está registrado lá no livro de Gênesis, capítulo 50, como que José reage à medida que seus irmãos vêm se aproximar a ele. Vieram os irmãos de José e prostraram-se diante dele, dizendo, eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse, não temais, porque porventura estou eu no lugar de Deus? Vocês acham que eu vou punir vocês? E assim ele falou ao coração deles e os perdoou e disse, eu vou cuidar de vocês. Vocês intentaram mal para mim, mas Deus transformou isto em bênção. Quando Jesus Cristo está na cruz, as pessoas estão gritando, crucifica, o crucifica. Ele está sendo chicoteado, maltratado pelos romanos e por todas as pessoas. E aquele que tinha o direito de falar algo contra tudo que estava sendo feito contra ele, Jesus. Lucas capítulo 23, versículo 34, este texto vai ser colocado para você, diz que Jesus olha para eles e diz, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Eles não entendem o que estão fazendo. Assim como José disse para seus irmãos, vocês intentaram para o mal, mas Deus transformou em bênção. E tudo o que aconteceu com José, nós vamos ver que era Deus trazendo a sua família para viver uma vida no melhor lugar da região do Egito, em Gósen, e José pôde ver aí até a sua 4ª geração. A bênção da unidade da família, aquilo que Cristo quer fazer conosco. Ele quer nos trazer de volta ao relacionamento com o Pai. Os nossos pecados faziam separação entre nós e Deus, mas por meio do sacrifício de Jesus, Ele, como um perdoador, como aquele que veio nos restaurar ao Pai, Ele veio nos trazer uma harmonia, uma oportunidade de vivermos junto com todas as pessoas que nós tanto amamos. Simplesmente porque um homem, assim como José, se dispôs a tomar o lugar e a sofrer para que os seus irmãos pudessem receber essa bênção. A Bíblia diz que Jesus se fez homem, tomou o nosso lugar, para que junto com Ele nós pudéssemos nos apresentar na presença do Pai. Sabe, este José representa tanto Jesus que a Bíblia vai dizer, eu não coloquei esse texto aí para você, mas você lembra muito bem dessa passagem, que Jesus começou o seu ministério quando ele tinha 30 anos. A Bíblia começa a relatar a história de José, quando ele tinha 17, ele é vendido. Mas quando ele tem 30 anos, Faraó o apresenta como aquele que dominaria sobre todo o Egito. Isso está registrado em Gênesis 41, versículo 36. E olha só, a Bíblia diz que José foi tentado. Vocês conhecem a história da esposa de Potifar? Ela tenta ele por várias vezes. Foi tentado em tudo, mas ele não cedeu, mesmo antes de ele ser reconhecido. Da mesma maneira, Jesus, antes de dar realmente o início ao seu ministério de muitos milagres, a Bíblia diz que ele é levado ao deserto para ser tentado por Satanás.
mas ele não cede de maneira nenhuma, e porque ele foi vitorioso depois de tudo que ele passou na prisão e tudo mais o que acontece com José, ele é exaltado. A Bíblia diz que então Faraó lhe dá uma esposa, não dos seus descendentes, mas uma esposa gentia, uma esposa que não era dos descendentes de Jacó. Da mesma maneira, a Bíblia vai dizer que Deus está preparando uma esposa gentílica para Jesus, que vai ser-lhe apresentado. O apóstolo Paulo fala na segunda carta aos Coríntios de que de todos os povos Deus está preparando uma esposa para o seu filho. Sabe o que os comentaristas judaicos acreditam? Algo que é muito interessante, talvez você nunca ouviu, eu já tinha lido sobre isso, mas não me lembrava enquanto preparava isso para você. Lembra que ele está na casa de Potifar, alguém que cuidava, alguém especial na casa do rei, né? Faraó. Por causa dele, ele não é lançado em uma prisão qualquer, ele é lançado na prisão do rei. Preparação para que todas as coisas viessem se aliar, para que o propósito de Deus se cumprisse na vida de José. Mas quando ele vai casar, sabe, a Bíblia diz que José recebe uma esposa que Faraó lhe dá, e ela é a filha de um sacerdote pelo nome de Potífera. Segundo alguns estudiosos judaicos, eles acreditam que este homem, por nome de Potífera, era a mesma pessoa pelo nome de Potifar, que agora teve que dar a sua filha para se casar com José e ele ser honrado. Mas só que tem uma coisa, a Bíblia diz que depois que ele está nessa posição, tem um momento de bênção, tem um momento de muita prosperidade para todo o povo do Egito, mas de repente, os descendentes de Abraão e todo o povo do Egito vão passar por 7 anos de grande fome, de grande provação. Da mesma maneira em que a Bíblia diz que os judeus passarão por 7 anos de grande tribulação, antes que o Messias seja revelado a eles. Agora nós precisamos entender, sempre que nós lemos a história de José, como dizem alguns comentaristas, que o tipo, ele sempre funciona como algo heuristicamente falando, algo que nos apresenta que quando a gente vê a realidade, a gente vê é muito maior ou melhor do que aquilo que ele apontava, faz-nos valorizar aquilo que Deus tentava apresentar por meio de José, sabe? Não é para que nós vemos José como um grande homem, mas na verdade José estava apontando para algo muito maior do que ele. José só se revelou aos seus irmãos na segunda vez que eles vêm comprar mantimento no Egito. Você lembra a primeira vez? Ele trata com eles, mas eles não o aceitam, não o reconhecem. Mas na segunda vez, a Bíblia diz que ele se apresenta a eles e eles o amam da mesma maneira. Olha esse texto que eu gostaria de colocar para você. Jesus também vai se revelar para o povo de Israel na sua segunda vinda. Zacarias já profetizou no capítulo 12, versículo 10. Então derramarei um espírito de graça e oração sobre a linhagem de Davi e os habitantes de Jerusalém. E olharão para aquele a quem transpassaram e chorarão por ele com quem chora a morte do filho único, porque ele é o único filho de Deus. Deus há de se revelar por meio de Jesus aos descendentes de Abraão. E eles terão aí o reconhecimento de que Jesus realmente é o Filho amado de Deus. Quando José está no Egito, depois de muito tempo, a Bíblia diz que foi ele dado graça de ter 2 filhos. Os 2 filhos de José têm um significado tremendo no nome, porque ele tem o primeiro filho e coloca o nome de Manassés. Ele diz, olha, o Senhor me fez esquecer todo o sofrimento que eu passei, tudo aquilo que os meus irmãos e também os outros se levantaram contra mim, mesmo estando o Senhor comigo, o Senhor tem me abençoado. Depois ele tem um segundo filho e ele coloca o nome de Efraim. Eu fui frutífero na terra em que o Senhor me deu. E estes 2 filhos vêm da sua esposa gentílica que vão receber, olha só que curioso, o status de tribo inteira. Note
que José não tem nenhuma tribo com seu nome, mas por meio dos seus 2 filhos, os 2 filhos de José, são 2 tribos muito reconhecidas. Mas aí você diz, mas e não tem 13 tribos, só tem 12, por quê? Porque os levitas não receberam herança. Eles trabalhavam no tabernáculo, no templo, e eles recebiam de tudo que o povo levava a eles. Então só sobrou aí, tirando José e Levi, 10. Mas os 2 filhos de José tomaram a posição de tribo oficial no meio do povo de Israel. Assim como a Bíblia diz que todo aquele que crê em Jesus é considerado como um filho, como um herdeiro de Deus, como fazendo parte do plano de Deus. A todos que o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados de filho. Para se cumprir o projeto que Deus tinha, aquilo que ele tinha falado por Abraão, por meio dos teus descendentes, eu abençoarei todas as famílias da terra. Todos que te abençoarem serão abençoados, os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Deus estava mostrando por meio de José que Deus é aquele que começa e que cumpre, e aquele que a sua palavra não volta atrás. Como já disse Moisés, lá no livro de Números, Deus não é como homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Quando ele promete, ele cumpre, porque ele é um Deus todo-poderoso. Assim como o apóstolo Paulo disse ao carcereiro de Filipe, você só precisa crer. Crê no nome de Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu não tenho esse texto para você, mas está aqui na minha anotação. Gênesis capítulo 41, versículo 57. O texto vai dizer que toda a terra veio ao Egito para comprar trigo de José, porque a fome era grande em toda a terra. Por meio de José, todo o mundo conhecido da época foi salvo. O apóstolo Paulo diz que todo aquele que crê no nome do Senhor tem a oportunidade de ser salvo. O grande problema é que Deus não quer que ninguém se perca. Ele quer que todos sejam salvos, mas nem todos estão aceitando, reconhecendo o sacrifício que Deus fez, o caminho que Ele ofereceu para que pudéssemos chegar de volta a Deus. Então nós vimos aqui que José, assim como Davi, que também são pré-figuras de Jesus e muitos outros personagens, eles apontavam para Jesus como um ser muito maior que tomaria parte da raça humana para nos trazer de volta a um relacionamento com o Pai por meio da sua ressurreição. Assim como José, ao sair da prisão, representou Jesus saindo da tumba fria, ressurgindo e por meio da sua ressurreição, recebendo um nome que está acima de todo nome, sendo reconhecido como o Filho de Davi, a semente da mulher que foi profetizada lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, como aquele que traria a salvação para toda a humanidade. Como disse o profeta Isaías, aqueles que caminhavam no caminho da escuridão viram resplandecer uma luz. E esta luz traz um caminho de salvação. Por isso que Jesus Cristo disse, hoje eu aponto para vocês, vocês precisam reconhecer que como meus discípulos, vocês também são a luz do mundo, o sal da terra. E eu quero usar você para salvar muitas pessoas que estão morrendo de fome. Esta é a mensagem que a gente aprende com José. Independente das nossas dificuldades, independente de tudo, nós precisamos sempre estar olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele é o centro, ele é a chave, ele é o personagem mais importante. A história bíblica está, na verdade, de todas as maneiras, de todos os meios, Deus buscando nos revelar o seu Filho, Deus buscando nos revelar o caminho de volta para o jardim, o caminho de volta para um relacionamento com um Deus que nos ama tanto. Esta é a mensagem especial que Deus tinha para nos trazer por meio da vida de José. Por meio de José, os seus descendentes vieram morar na melhor terra que tinha preparada para eles. E lá, a Bíblia diz que eles se multiplicaram com a bênção de Deus. Sabe, meus irmãos, o nosso Deus, ele tem grandes coisas para fazer na nossa vida. Uma vez que a gente se entrega a ele, reconhece
tudo o que Deus fez por nós, Ele vai nos trazer a um lugar largo, espaçoso, pois foi isto que Ele nos prometeu. Ele disse, você que está cansado, sobrecarregado, vinde a mim, porque eu tenho descanso para as vossas almas. É Ele, Jesus, de quem as Escrituras tanto apontavam. Foi aquilo que Deus disse por meio de João lá no Apocalipse. Escreve as coisas que já apontavam de mim. Aqui eu sou o princípio, eu sou o fim, e as coisas que ainda hão de acontecer, porque eu tenho grandes coisas para apresentar para você. Quando você reconhecer que eu tenho para você um espírito novo, que eu estou à porta e bato, e você deixar abrir o seu coração e entrar, eu quero fazer morada com você, eu quero ter um relacionamento com você, foi para isso que eu vim. Por isso que João termina dizendo, a noiva e o espírito dizem vem, e todos que têm sede, vêm e bebam de graça da água da vida, que está preparada para todos aqueles que esperam e que amam a palavra do Senhor. É muito lindo quando nós olhamos e analisamos que, na verdade, ao lermos as Escrituras, nós vamos tendo a revelação de Deus, a iluminação do texto sendo nos apresentada, porque Deus se revelou à humanidade progressivamente. Nós vamos estar analisando aqui, nos próximos capítulos, a vida de outros personagens, assim como o povo de Israel foi para o Egito, para se cumprir as palavras que Deus tinha dito a Abraão, que o seu povo iria para lá, e lá eles se multiplicariam, se tornariam uma grande nação. Mas Deus também chama um outro libertador, Moisés, alguém escolhido. E no meio da vida de Moisés nós vamos ver muitos detalhes daquilo que Deus quer fazer comigo, daquilo que Deus quer fazer com você. E muitas vezes nós estamos como Moisés, dando desculpas, mas Deus diz, eu sou com você. Eu sou aquele que vai levar você e colocarei as palavras na sua boca. Sabe, compartilhe estas mensagens e esses conteúdos que estamos trazendo aqui com seus amigos e com seus familiares, que eu tenho certeza que Deus vai se revelar e vai trazer um entendimento à vida deles para que juntos possamos crescer na graça e no conhecimento daquele que nos ama e quer que nós nos aproximamos mais dele. Por isso eu já te convido para a próxima semana estar aqui conosco no nosso programa semanal, onde estamos sempre lendo e buscando o entendimento daquilo que Deus tem para nós. Aguardo você na semana que vem para mais um programa de Lendo e Entendendo a Bíblia. Deus abençoe a sua vida.